Você prefere ler quadrinhos que são coloridos, preto e branco, ou tanto faz, desde que a história seja boa e o desenho também? São muitas variantes aí. Sabe que quadrinhos que originalmente são conhecidos, pelo menos da minha geração e algumas anteriores, de serem mais coloridos, e o fato dos mangás terem demorado um pouco para chegar aqui, parte das pessoas eram um pouco relutantes, justamente porque eram quadrinhos preto e branco, quando você já tinha muita coisa colorida, então parecia uma espécie de retrocesso. Só que mostrou-se exatamente o contrário, os mangás vieram para ficar, e muita gente lê quadrinho preto e branco, muita gente lê quadrinho colorido, ambos fazem sucesso nos seus devidos formatos. Será que você colocar cores nos seus quadrinhos é uma coisa que sempre vai ser a melhor solução, sempre vai ser a melhor opção? Será que é só uma coisa mais estética para deixar ele mais chique, mais bonito? Será que tem um aspecto também narrativo aí na história? Fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de algumas páginas que eu fiz e como que eu trabalhei as cores para enfatizar a narrativa, e acho que você vai passar a pensar nas cores, se você for aplicar nos seus quadrinhos de uma forma um tanto diferente, se você nunca tinha visto nada nesse sentido. Então, vamos lá pro vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Thiago Spike, sou desenhista, quadrinista, professor de artes. Essa é a minha obra mais recente, Prisma, Portal do Inconsciente, né, a obra de autoria minha, do grande tio Pedrosa que escreveu isso aqui. E essa HQ ela é preta e branca e tem algumas páginas coloridas no final, mas tem um motivo narrativo para essas páginas serem coloridas. E eu não posso entrar nos detalhes porque senão dá spoiler do final da obra, mas quem já leu aí já sabe por que ela é assim. A verdade, pessoal, é que no meu caso, a maior parte dos quadrinhos que eu fiz até então são com miolo colorido. E o verdadeiro motivo é que é mais barato para produzir. Eu sei, era uma questão orçamentária, tá? Sim, então o quadrinho preto e branco também ele é muito mais barato para você produzir, e no meu caso, como eu sempre fui independente, a minha editora é uma editora independente, uma editora pequena, um selo pequeno, eu comecei com meus próprios recursos, então, só pra vocês terem uma ideia, imprimir um livro colorido é no mínimo 3 vezes mais caro do que esse mesmo livro, só que em preto e branco. Então eu não tinha recursos, e ainda bem que no caso dos quadrinhos, né, os mangás estão aí pra mostrar que, cara, o fato de ser preto e branco não compromete a experiência, até porque história é boa, arte boa é arte boa, mas não quer dizer que as cores tenham um aspecto unicamente estético. Elas, de fato, podem influenciar na sua percepção e na leitura. E isso é muito bacana, tá? Então, eu acho que tem gente que quando pensa em colorir suas páginas de quadrinhos, pensam mais na questão estética e não tanto no elemento narrativo. E é o que eu procuro orientar meus alunos de quadrinhos. Até nesta coletânea que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra você um pouco do que eu fiz. Tá aqui aberto. Bom, meu cenário novo, a gente tá tomando forma aqui, ó. Vocês estão vendo, já tem aqui a mesa oficial, agora faltam algumas estantes, algumas coisas, mas já tô colocando aqui algumas coisas que eu queria. Bom, Gui, é melhor você dividir a tela, tá? Coloca metade da tela as imagens e metade da tela a minha cara pro pessoal enxergar melhor o que eu tô falando, tá bom? E quando você achar melhor fazer a imagem tampar a minha cara, pode fazer. Beleza? Senão vai ficar muito pequenininho o pessoal aqui, né? Vai lá, vai editar o vídeo, vai. Vamos lá. O pessoal gosta de coisa rápida, mano, não é? Muito bem, então aí está. Veja, começamos aqui, eu fiz uma capinha pra essa coletânea que a gente titulou de Um Monstro Debaixo da Cama. E sim, esse personagem aqui é uma referência ao Capitão Comando. Eu acho um baita personagem mal aproveitado da Capcom, viu? Nossa senhora, como é mal aproveitado, mano. Ele e os outros personagens todos da série são muito bons e só tem um jogo que é épico e tipo, cara, no máximo ele saiu do Marvel vs Capcom, que também foi uma baita participação e sei lá, né? Bom, aqui está a história, né? Então, eu optei por trabalhar com quadrinho mudo. Sim, quadrinho mudo. É uma experiência que eu fiz pouco e que eu quis fazer aqui, né? O quadrinho mudo, mundo debaixo da cama. E aí está, né? Começa com a capa aqui, a primeira página de um action figure, né? E o garoto aí colocando aí no meio dos brinquedos dele. E quem nunca perdeu aí o braço, né, uma peça do seu boneco favorito, assim. Ele lá olhando meio sem jeito. E reparem um detalhe interessante, né? A cor ela começa assim, mais coloridão, né? Como se fosse realmente essa coisa dos brinquedos, como se fosse um mundo normal em que você vê todas as cores, né? Mundo normal, o menino colocando o boneco dele. E tá pequenininho, mas vocês vão ver melhor depois que ele tem até a cara do herói aí, né?
impressa no pijama, o que é um sinal que ele realmente é muito fã desse personagem. E aqui eu já começo a trabalhar as cores de uma forma mais narrativa e não apenas para compor, né, o desenho. Ele apaga as luzes e vai dormir, né? E aqui você já tem uma coisa mais monocromática, aqui predominantemente pro azul meio violeta, né? E aí está. Na página seguinte, o fenômeno esquisito começa a acontecer, que vem uma luz roxa por debaixo da cama dele, e ele acorda com essa luz roxa e de repente, embaixo da cama tem uma passagem para uma caverna esquisita, né? Com orbes flutuando, aquela coisa meio fantástica de criança, né? Detalhe também para os pôster que tem na parede ali, encostado na cabeceira da cama dele, que é tudo do mesmo personagem. Também detalhes sutis que contam a história sem precisar de texto. Como que eu pensei nas cores aqui? Veja que estava tudo mais pro azul meio cinzento. O azul tem uma conotação mais de tranquilidade, né, calma. Veja que um alinhamento da cama também, ele é praticamente vertical, horizontal, não tem aí uma perspectiva muito elaborada, né, de repente vem uma luz roxa por debaixo da cama, bem intensa. Aqui ele olha para baixo e a passagem ela é mais roxa, mais lilás. O roxo também é visto muitas vezes como a cor da insanidade, da curiosidade, né? Não é à toa que o terno do Coringa é roxo. Tem vários personagens que trabalham com a cor aí, o lilás, o roxo, né, puxando pro violeta. Essa parte análoga, bem como algo que ele chama a atenção, ele traz ali um aspecto meio do delírio, tá? Isso são aspectos semióticos aí de como a gente percebe a cor. E aí você tem uma perspectiva aqui com 3 pontos, né, mostrando uma profundidade, também enfatizando algo meio maluco que quebra com a horizontalidade e verticalidade dos elementos aqui. Então, mais uma vez, nada é por acaso. E aí o nosso querido garotinho desce aí a cama, também vindo pro roxo. E aqui eu trabalho as cores pensando numa separação de planos, em que ele vê essa caverna ali no fundo. Ele tá no plano que é roxo, que é dessa transição, como se fosse aí o portal, né, para um mundo meio estranho. A caverna ela é ali um magenta avermelhado, que também representa a coisa do perigo, só que ao mesmo tempo ela vai mudando de cor e lá no fundo volta a ser meio azulado e fica verde. E o verde é uma cor que ela traz um aspecto meio de serenidade, natureza. Também tem um aspecto de curiosidade, mas não é aquela curiosidade da loucura, né? É uma curiosidade mais, como eu posso dizer assim, mais de construir, né? Mais de querer perceber, mais de querer entender ou coisa do tipo. Também existe essa conotação para semiótica, né? Então, por mais que pareça ameaçador, né? Você tem ali um avermelhado magenta, lá no fundo parece que é seguro. Por isso eu usei o verde. E aqui você vê a passagem, né? Ele chegando no local que é mais esverdeado e no fundo, né, a cor indo para aquele roxo mostra que ele atravessou. Então veja a passagem mais uma vez, o verde está no fundo, agora ele está na área verde e saiu daquela parte meio roxa. E aí você vê em primeiro plano aqui vários brinquedos estranhos, né, nas caixas, em estantes, e ele se depara com uma figura estranha que é esse tipo de espantalho. Mas apesar de ser estranho, ele não representa nenhum perigo. Pelo menos por enquanto, né? A roupa dele é vermelha, não é por acaso, né? Mas veja que eu coloquei ele e a relação dele no menino com uma perspectiva invertida, né? Mas ela não tá numa perspectiva que assombra. Repararam nisso, né? Apesar de ele parar e ver uma coisa esquisita, como é apresentada a figura não é aquela coisa que dá numa angulação de medo. Ainda tá esse verde meio amareladinho que mostra uma tranquilidade. Ele, viu um negócio esquisito, mas aparentemente ele é inofensivo e de fato ele tá lá parado. E só dá ele avermelhado no meio do cenário verde, né? Ele acha meio esquisito, mas ele continua andando, né? Um espantalho ali. Ele vai olhando as estantes e lá está o braço do bonequinho dele perdido, né? Com a estrela aí na ombreira. E ele encontra o bracinho. Que alegria, né? Verde, transição para amarelo. O que vem por essa transição? O que você espera? Verde, amarelo, alaranjado. De repente, tudo fica mais avermelhado da cor da caverna obscura, né? E esse espantalho, ele não gosta do menino porque ele mexe nas coisas ali. Pronto, mudou o aspecto. Agora você tem uma perspectiva que representa realmente perigo, né, o pescoço dele esticado com uma mola, né, aproximando do menino, o que deixa ele pequeno em relação ao seu algoz ali, né, o monstro, e a cor, que
passa a ser vermelha. Então tava no verde, de repente fica mais avermelhado para o magenta, e o menino corre e esse bicho começa a pular atrás dele ali, quicando, né, como se estivesse numa estaca. Então ele sai correndo e mostra mais uma vez ele voltando, ó, em direção à parte roxa, que seria representando a ideia de portal, e ele começa a escalar a pedra. E ó, aqui nesse primeiro quadro você tem a plataforma onde ele está, tá vermelha, mas ele tá no plano roxo, ou seja, ele tá no meio do portal, mas ele ainda corre perigo. Ele em primeiro plano roxo joga uma pedra no espantalho, acerta ele, né? E nisso o menino escala, né? E vai para debaixo da cama. E aí o bicho surta, estica os braços e aí você tem uma transição, né? Dele cruzando esse portal, voltando pro quarto dele. O quarto ainda é azulado, né? O quarto é como se fosse a safe zone. E o bicho vem pegar ele ali com os braços esticados, né? O menino sobe na cama, as mãos ali com molas, né? E veja, né? A transição de não encontrou nada, a mão vai voltando e tudo fica azul, mais tranquilo. Então, mais uma vez, a cor ela traz essa sensação de passagem, de uma coisa que tava muito louca, intensa, aquele clima do portal, a mão vai embora e fica tudo tranquilo. Só que o menino teve depois a pior madrugada da vida dele, né? Ele não conseguiu dormir. Tem uma transição azul pro amarelo alaranjado, ou seja, o seu complementar amanhece, é um novo dia, né? A mochila do menino é laranja para criar um contraste aí, a escuridão que ele tava, né, representando bem a luz do dia, e lá está o seu querido melhor amigo brinquedo acompanhando ele, né? Então ele salvou o seu herói das garras do monstro estranho debaixo da cama, o estranho colecionador de brinquedos perdidos que deve ter ido parar ali, não sei como. Tá? Então uma história muda, uma história... Ah, aqui é uma bio minha e o Gui deve estar vendo, né? Just a strange guy with a strange hair making comics and influencing some students to do the same. Muito bem, vamos voltar ao enquadramento de antes. Gostaram, hein, da transição? É, trabalho do Gui. É, você. Tá, o vídeo é meu, cai fora. Então, gente, vocês viram aí um pouco do pensamento na hora de você trabalhar as cores. Claro que aqui eu fui bem mais explícito nas coisas, até porque era um quadrinho mudo. Então, às vezes, você não precisa ter sempre esse aspecto tão monocromático, tudo, mas é um elemento a mais para se trabalhar nas histórias. Repare em alguns quadrinhos coloridos que você tem, você vai ver que às vezes é comum momentos de flashback ter uma pintura mais sépia, porque remete ao papiro, a uma coisa mais antiga. Às vezes você tem um momento de tristeza, uma lembrança ruim, ele fica mais azulado. Na hora do combate parece ficar mais amarelo pro vermelho. Então, nos quadrinhos, como você está narrando uma história, eu entendo que o trabalho das cores é exatamente enfatizar a sensação, né? E isso é uma coisa que o preto e branco ele não consegue fazer da mesma forma que as cores. As cores elas trazem sensações. Você pode ver um mesmo objeto, só por causa das cores ele vai dar uma conotação diferente, ele vai dar uma percepção diferente. Não que com o preto e branco você não consiga passar uma sensação, mas as cores têm algo diferente nelas que só elas conseguem fazer. Então, nem sempre uma baita pintura super detalhada, cheia de render é a melhor opção no caso de algo narrativo. E mesmo para a ilustração, você precisa saber utilizar a cor assim, em prol do que você está contando, do que você quer passar para a pessoa que estiver vendo a sua obra. Nos quadrinhos, como você tem uma linguagem narrativa, mais ainda que exige isso de você. Então, nem sempre a cor vai ser um negócio que vai demandar muitas horas de trabalho em cima. É mais você saber escolher a cor, saber trabalhar, claro, com uma luz e sombra e como ela incide nos elementos para ter uma coerência, mas acho que principalmente pensar nela como algo que favorece esse aspecto narrativo. Pensa nisso quando você estiver fazendo as suas obras ou mesmo ilustrações, que também você pode trabalhar muito com isso. E se você quiser conferir a coletânea que eu fiz junto com os meus alunos aqui do curso de quadrinhos, ela tá de graça ali no Tapas. Vamos deixar o link aqui. Gui, lembra de colocar o link pro pessoal acessar aí, tá gratuito no Tapas, tá? Vai lá dar uma conferida. É um trabalho que eu venho fazendo com os alunos de quadrinhos e logo mais sair a segunda, tá bom? Então é bom sempre ter essas histórias
curtas assim pra gente ir fazendo, produzindo, publicando, mostrar um pouco do nosso trabalho para as pessoas. Vai lá dar uma conferida. Ok? E muito importante, tá, gente? Metade das pessoas que acompanham o canal não estão inscritos aqui e isso me ajuda muito. Então, se você não está inscrito aqui no canal e gosta do conteúdo, se inscreve, deixa like, deixa comentário, porque isso ajuda pra caramba. Custo zero e o YouTube entende que o canal tem relevância pra galera que assiste, tá bom? E se quiser orientação especializada, como desenhar.net, como desenharmangá.me, acessa lá. Técnicas de pintura, mesmo digital, tem no Como Desenhar.net, tem no Como Desenhar Mangá também, beleza? Então, acessa tudo lá e estamos à disposição, certo? Certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.